adorando esse Deus, louvando a Ele. E agora nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Eu prometo tentar ser breve, tá bom? Vamos fazer um combinado aqui. Eu tento falar no máximo em meia hora, pode ser? Se você prometer para mim que você vai desligar todas as suas notificações do celular, pôr de lado, e pelo menos 30 minutos tentar ouvir, reter o que é o bem, amém? Deixar o seu coração no altar de Deus, verdadeiramente, e fazer o que nós viemos fazer aqui e o que você veio fazer aí na sua casa, oferecer a Ele esse tempo. Então vamos colocar esse tempo diante de Deus, tá bom? Aí eu prometo tentar não passar de 35 minutos, combinado? Se você me aguentar 35 minutos, eu paro. Agora, se você estiver dormindo, olhando no celular, eu ponho mais 35 em cima, hein? Tá bom? Então cuidado, fica atento. Pegar um no celular, cada um no celular sobe 10 minutos, tá bom assim? Nós vamos sair daqui depois da meia-noite. Oh, glória. Amém. Feche seus olhos. Amém. Que a palavra do Senhor venha ao encontro do seu coração, aqui nesse lugar, onde o Espírito Santo de Deus faz presente, bem como aí onde você estiver nos acompanhando. Sei que o Espírito Santo de Deus está com você, que Ele habita em você. Nesse momento a palavra de Deus venha nos confortar, venha nos confrontar, venha nos fazer crescer, venha edificar e venha nos fazer avançar. Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer. Obrigado, Pai querido. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, tem sido sobre as nossas vidas e por ela, Senhor, o inimigo com toda a sua ira não nos consumiu, mas o Senhor tem provido as nossas mesas, tem nos guardado, tem, Senhor, cercado, Senhor, as nossas casas, nossos lares, nossas famílias. Continua, Pai, a derramar da tua misericórdia. E, Senhor, nessa hora eu te peço, derrama uma porção da tua palavra sobre os nossos corações, ministra, fala com cada um de nós, Pai. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cobertos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor que está lá em Marcos, capítulo 4. Amém. Abra lá em Marcos. Marcos, olha o que diz aí. Marcos, capítulo número 4, a partir do verso 35. Amém. Marcos, capítulo 4, 35. Amém? Amém? Todos acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos. Está no plural e Jesus está se incluindo. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram Jesus no barco, assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, lá atrás do barco, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe que a Bíblia tem 2 tempestades registradas e que foram acalmadas por Jesus. Essa é uma delas. Jesus está no barco. A outra tempestade é aquela que Jesus foi andando sobre as águas, e aí Pedro também anda sobre as águas. Na outra tempestade, onde Jesus anda sobre as águas,
Primeiro, ele libera uma palavra para os apóstolos. Depois, ele acalma a tempestade. Aqui, ele acalma a tempestade e depois fala com os apóstolos. A Bíblia está nos ensinando que, às vezes, Deus precisa primeiro acalmar as circunstâncias para depois acalmar o meu coração. Outras vezes, Jesus precisa primeiro acalmar o meu coração, para que depois ele acalme as tempestades em nossas vidas, em nossas circunstâncias, em nossas histórias. Deus trabalha especificamente de maneira personalizada para cada tempo, para cada momento, para cada circunstância. Essa tempestade aqui é uma tempestade atípica, não é normal, né? Aqui Jesus veio andando sobre as águas, é uma tempestade um pouquinho diferente dessa. Lá ele acalma a tempestade, aqui ele repreende. Se ele repreende, é porque provavelmente havia algo de espiritual. Não é natural o que está acontecendo. Toda tempestade ela tem pelo menos 4 características, 4 marcas. Primeiro, as tempestades na vida, elas são inevitáveis. Não tem como nós fugirmos dela. A vida cristã, né, como a gente fala, não é uma sala VIP, com ar-condicionado, né? Então, quem já entendeu isso, sabe que quando nós nos reunimos aqui na igreja física, né, igreja estrutural, nós fazemos isso apenas quando nós estamos no intervalo do jogo. Porque o jogo mesmo é lá fora. É lá fora que nós estamos no meio da tempestade, é lá fora que nós temos que ser igreja todos os dias. Porque se nós somos igreja só no domingo, nós não entendemos nada ainda. Então, as tempestades, elas são inevitáveis, assim como na natureza, são fenômenos que a meteorologia talvez não consiga identificar, não consiga prever ou explicar de maneira prática e segura. Nós também não conseguimos prever algumas coisas. As tempestades são inevitáveis. A pandemia foi inevitável. A dor é inevitável. As perdas são inevitáveis. Existem coisas que nós não conseguimos prever, são inevitáveis. Outra característica das tempestades é que elas são imprevisíveis. Imprevisíveis. Não dá para se planejar uma crise, não dá para se esperar ou projetar um problema futuro. Além de ser inevitável, é imprevisível. Mas as tempestades também, elas têm outra característica. Elas fogem ao nosso controle. Quem controla o vento? Quem controla a água? Quem controla o mar? Quem controla a chuva? É impossível. Né? Um tsunami não pede licença para chegar. Né? Um vendaval não pede licença para aparecer. Então, as tempestades, além de serem inevitáveis e imprevisíveis, fogem ao nosso controle. Então, é muito bom quando você está no controle, mas é muito difícil acreditar, confiar e ter fé quando você perde o controle. Acreditar que Deus está no controle, quando o controle está nas suas mãos, é fácil. Agora, a grande maioria das tempestades, elas fogem ao nosso controle. Elas são incontroláveis e por diversas, inúmeras vezes, Deus permite que nós percamos o controle para a gente perceber que nós dependemos apenas daquele que está na sala do controle da nossa vida. Porque geralmente, queridos, nós achamos que se temos o controle, nós temos a liberdade. E para termos liberdade, nós temos que ter controle de tudo. Mas isso é um engano. Deus, às vezes, coloca limites e circunstâncias nas coisas para que você tenha liberdade. Só que você não entende e questiona. Mas veja, é o limite que te dá liberdade. Eu sei que parece paradoxal, mas sem limite não há liberdade. Quando as pessoas querem ser livres, sem limites, elas vão se destruir. Então, procura imaginar uma pessoa no último andar de um prédio em construção. Não tem parede, ele está lá no 20º andar.
Aí o filhinho dele, de 5 anos de idade, quer brincar de pega-pega, quer correr lá em cima. Como é que ele vai correr lá em cima sem as paredes no 20º andar? Ele vai ter liberdade? Não. Ele vai correr, né, com receio, preocupado o tempo inteiro. Qual da liberdade? Mas a hora que coloca as paredes, ele ganha liberdade. Então, o limite, conhecer o limite, te dá liberdade. Limites. Mas é tudo que as pessoas não querem, porque na cabeça delas pensam o seguinte: se tem limite, não tem liberdade. É o contrário. A verdadeira liberdade só tem quem confia nos limites que Deus coloca em torno de você, querido. Então, a primeira marca de uma tempestade é que ela é inevitável. Segunda, que ela é imprevisível. Terceiro, ela é incontrolável. Elas fogem ao nosso controle. E em quarto lugar, teria vários outros, né? Mas vamos parar no quarto aqui, porque nós combinamos de falar meia hora. Mas o que eu coloquei como quarto atributo de uma tempestade é que ela é pedagógica. Sabe, queridos, ninguém amadurece apenas sorrindo o tempo inteiro. A fé é gerada no ventre da tempestade. Porque é no auge da tempestade que Jesus vai olhar para eles e vai dizer: cadê a fé de vocês? Olha a pergunta de Jesus: por que vocês estão com medo? Sabe, lendo esse texto, eu fico pensando: será que Jesus não tem perguntado isso para nós? Você já parou para pensar que talvez ele esteja fazendo essa pergunta para você? Agora imagina, que pergunta é essa? Por que Jesus fez uma pergunta tão estranha e tão óbvia? Se eu estou num barco e eu estou sendo assolado pelas ondas, a Bíblia diz, né, nós lemos aqui, a água estava assumindo o barco. Pelo menos 3 dos apóstolos ali eram pescadores e estão atemorizados, com medo. E no meio daquilo tudo, eles acordam Jesus, e Jesus faz uma pergunta que ele repete para nós nessa noite: por que vocês estão com medo? Queridos, deixa eu abrir um outro parênteses aqui e falar algo sobre a caminhada com Cristo. Se você anda em águas rasas, você vai para onde você quer. Mas se você anda em águas profundas, você não escolhe, o rio te leva. Porque a correnteza é muito forte. Então não é uma questão de você querer isso ou aquilo. E você sabe, quando você está em águas profundas em Deus, você já não faz mais o que você quer. Simplesmente, você não consegue fazer. Aí você segue aquilo que o Espírito designa para você. Então eu creio que, em outras palavras, o que Deus estava perguntando para aqueles discípulos ali naquele alto mar era: por que você não tira os pés do chão? E imerge comigo nos propósitos que eu designei para você, nos limites que eu já estabeleci para você. E aqui no texto a gente encontra 4 razões para não temermos a tempestade. 4 razões. Desculpe, só desligar aquela caixa ali, para que ela está com mau contato, precisa arrumar. Mas nós vemos 4 razões para não temermos a tempestade. Por que a gente não tem que ter medo dessas tempestades? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Aqui no texto, eles não deveriam ter medo da tempestade, exatamente por causa de uma promessa de Jesus. No verso 35 do Marcos 4, Jesus diz assim: passemos, vamos para o outro lado. Eu não sei se você percebeu aqui, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele deu uma sentença. Ele não disse: vamos tentar atravessar, vamos ver se conseguimos. Ele disse: vamos para o outro lado. Ele afirmou, ele declarou, ele lançou a palavra de um Deus onde os céus e o mar lhe obedecem, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu te pergunto:
as palavras de Deus neste livro, que foram lançadas e foram decretadas sobre a mim e sobre a sua vida, por que elas não se cumpririam? Deus já lançou palavras sobre a sua vida, querido. Por que temes? Por que andas ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Olha para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado em sua estatura? Olhai para os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, queridos, a primeira razão para eles aqui no texto não terem medo é que Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado. Sabe, há uma linha tênue entre prudência e desespero. Por que desesperar? Porque esse medo está entrando na sua alma, te consumindo em algumas questões da sua vida. Calma, respira. Há uma promessa de Deus. Jesus disse: você vai chegar comigo do lado de lá. Eu queria que você recebesse essa palavra no teu coração. Eu queria que você percebesse que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Na época em que essa geração vive, na época de hoje, talvez é de maior medo, temor e desespero de todos os tempos, o Espírito Santo está nos convidando para olhar para esse texto e perceber que tanto os apóstolos como nós não deveríamos ter medo, porque Jesus diz: nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar lá. Como diz Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante, quando ele estava no meio da tempestade, no meio da calamidade, ele disse: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém, queridos? Você vai chegar lá. A segunda razão para nós não tememos a tempestade é a presença de Jesus. Como que 12 homens têm medo se Jesus está no barco? Não é estranho? Eu também acho estranho você ficar tão apavorado se ele está no seu barco. Quando foi que você passou a não acreditar na presença dele na sua embarcação, na sua vida? Quando foi que você perdeu ele de vista? Ele só está dormindo muitas vezes, mas ele está aí com você. A sua vida não é um barco à deriva e no mar da existência, querido. Não, ele está no barco. Ele está no barco. A presença de Jesus tem que te trazer paz. Se a presença dele está aí, por que temer? Ah, pastor, se ele está comigo, então por que toda essa tempestade? Por que toda essa circunstância? Por que toda essa situação na minha vida? Sabe, queridos, eu sei que as lutas vêm e nos desanimam. Elas vêm muitas vezes para nos abater, para nos desanimar. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida e tenho aprendido com muitos homens de Deus? Que nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos as bênçãos que está muitas vezes à porta. Porque geralmente esses desânimos e essas lutas vêm às vésperas de uma grande bênção. Já percebeu isso? A Bíblia fala que Davi chegou num ponto máximo. Ele estava sendo perseguido de Saul por todo jeito, e ele estava com seus homens lá, aqueles que foram para a caverna de Adulão,
E ele estava com esses homens, então, e ele foi lutar, apoiando os reis dos filisteus. E quando ele voltou, os amalequitas tinham levado tudo, as mulheres, as esposas, os filhos. E a Bíblia fala que Davi chorou até perder as forças. Ou seja, ele estava no seu limite. Ele falou, Senhor, não dá mais, eu não aguento mais. Mas em vez dele fazer o que ele queria, ele foi orar ao Senhor. A Bíblia fala que no Senhor ele se fortaleceu. E ele foi perseguir os inimigos e voltou trazendo tudo de volta. Mas o que acontece, que ninguém sabe, é que 15 dias depois, Saul morreu e ele foi erguido rei. Então, quando você está às vésperas de experimentar um novo limiar, um novo nível em Deus, também é o tempo que você vai experimentar a maior tensão, a maior tempestade espiritual na sua vida, querido. Então, se você crê que Deus está no teu barco, cuidado, vigia, espera. Porque a Bíblia não diz que Ele nos livraria das tempestades. Mas a Bíblia nos dá a entender que Ele nos livraria nas tempestades. Sabe, Ele não prometeu a ausência de tempestades. Estejais preparados para os dias maus. Na cruz do Calvário, Ele disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque os dias maus virá. Mas ele prometeu e está presente sempre, todos os dias. E o texto diz, até a consumação dos séculos. Você crê nisso, querido? Que ele está no barco da tua vida? Amém? No barco da tua casa. Então por que você se desespera? Que medo é esse? Sabe, ter medo é uma coisa. Agora, quando o medo tem você, o medo possui você, a Bíblia diz, Deus não nos deu o espírito de medo. Calma, querido, calma o teu coração. Se o mundo tem medo, alguém de nós tem que se levantar com a voz profética e dizer ao mundo, não tenham medo, ele está no barco. Quando foi que você perdeu ele de vista? O texto diz que ele estava na polpa, lá atrás. Lá atrás. Talvez seja por isso que eles se desesperaram, né? Ele estava lá atrás e ele dormia. Mas a primeira razão para nós não termos medo é a promessa. É a promessa. Nós vamos chegar do outro lado. Segundo, a presença. A presença de Deus. Ele está no barco. A presença. Olha Mateus 28:20. O que diz? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando o medo bater a porta, querido, manda a tua fé atender. Sabe, eu sempre falo que a nossa vida ela é constituída de dois tipos de experiência. Experiência de porta e experiência de caminho. O que é a experiência de porta? É aquela experiência que você está de um lado de um ambiente. Você atravessa uma porta e tudo muda. Sabe, é aquele momento chave de transição, de mudança, que Deus coloca no teu caminho. E, sabe, tudo muda, é outro lugar, é outro ambiente, é só uma porta que estava separando. Então nós temos experiências de porta na vida. Às vezes experiência de quase morte, né? Você quase morreu de acidente. Aquilo é uma porta, muda. Né? Você não é mais o mesmo. Né? Filho, nasce num dia, no outro dia sua vida mudou. A sua história vai ser outra. Então, às vezes, Deus coloca portas nos nossos caminhos, na nossa frente, e nós temos medo de atravessar. Muitas vezes nós chegamos perto da porta. Muitos até colocam a mão na maçaneta, mas tem medo de abrir a porta. Descobrir o que tem do outro lado, de avançar. E não atravessa a porta. Então são experiências de porta, elas fazem porta na nossa vida, mas elas só não nos definem, porque alguns até abrem a porta, até abrem e atravessam, mas não é só isso. O ponto é que quando você atravessa a porta, tem uma caminhada, tem um caminho a seguir. O ponto é que muitos até atravessam a porta, mas não seguem o caminho, desistem, ficam estagnados no meio do caminho. Então nós temos também que ter a experiência do caminho. Qual que é a diferença de porta e caminho? Que porta é repentino, o caminho é um processo, é uma jornada. Você depois que passa a porta, você entra num caminho, e é o caminho que consolida a porta.
O caminho consolida que, de fato, você mudou de estágio, você mudou de ambiente, que algo aconteceu. Porque se você tiver uma experiência de porta e não seguir o caminho, não adiantou muita coisa. Ele tem que seguir esse caminho, senão ele perde a porta, perde o que ele tinha ganhado ali. Um dia você atravessou a porta da salvação. Só que agora tem uma jornada, não pode parar, tem um caminho, não desiste, segue em frente. Porque Deus está com você nesse barco. Deus está com você no caminho, avance em paz, querido. Então, a terceira coisa, para nós não temermos, primeiro, por que eu não devo temer? Por causa da promessa de Jesus. Segundo, por causa da presença dele. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Você tem noção que 12 homens aqui estão desesperados e Jesus está dormindo? Sabe por que Jesus tem paz? Porque ele manda na tempestade. Entenda uma coisa que eu vou te dizer. O seu desespero não desespera Deus. Eles estavam com tanto medo que eles disseram: Senhor, não se te dá que pereçamos? Não se importa que nós estamos morrendo? Eles acharam que estavam morrendo com Jesus no barco, com a promessa, com a presença e com ele dormindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus está dormindo, é porque não é tempo de guerra, querido. Porque o guarda de Israel não dorme em meio às guerras. Salmo 121, a partir do versículo 4 diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Se ele está em paz, significa que ele está no controle. Então a primeira coisa para você não ter medo, e nem os apóstolos, é a promessa de Jesus. Segundo, a presença de Jesus. Terceiro, a paz de Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, querido. Em nome de Jesus, receba essa paz no seu coração em meio a tuas guerras. Que o Espírito Santo te traga a paz. Que esse sopro de vida de um Jesus que dorme no meio da tempestade possa alcançar o teu coração. É a paz que excede o entendimento. Não é a ausência da tempestade, mas é paz em meio à tempestade. Então, 4 coisas que nos garante, né, e que nos fazem entender que nós não precisamos ter medo. A promessa de Jesus, a presença de Jesus, a paz de Jesus e, por último, o poder de Jesus. Aquele cujos céus é o trono, a terra, os cabelos dos pés, ele põe nome nas estrelas, chama ela pelos nomes, a água do mar inteira cabe na palma da mão dele. Um Deus grande, enorme, ele tem poder nos céus e na terra. A Bíblia diz: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele não mudou, ele é todo poderoso. Ele tem poder sobre o vírus, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o medo, ele tem poder sobre essa tempestade, ele tem poder. Eu preciso confiar na soberania e na vontade de Deus. Tem coisa que Deus não vai fazer, queridos. Não da maneira que nós gostaríamos que fosse. Porque tem hora que Deus não vai remover a pedra. Ele vai falar para você remover. Sabe, pode ser que Deus não nos livre das cobras, mas nos torne imune ao veneno delas. Sabe, para nós é muito mais fácil, né, matar cobra, não é verdade? Lembra quando o Senhor Jesus disse que ele seria levantado como uma serpente no deserto? Como é que foi a serpente no deserto? A serpente no deserto, as cobras vieram picar o povo estava morrendo do veneno das cobras, mas o Senhor não mandou criar uma comissão para matar as cobras no deserto, né? Vamos caçar serpente agora, todo mundo. Não, o Senhor falou: não, eu vou erguer uma serpente de bronze aqui, quem olhar para ela vai ficar imune ao veneno, entende? Então normalmente o Senhor não faz nada com as cobras, o Senhor faz conosco. Ele sabe, elimina o vitimismo.
Sabe, você não pode ser vítima de cobra nenhuma. Deixa as cobras continuar sendo cobra. Mas nós vamos avançar para um outro nível em que o veneno dela não nos atinge mais. Agora, isso é o Senhor que faz conosco. Mas eu preciso descansar nele. Acreditar que ele fará do jeito dele. E conforme o desejo do coração dele. Confiando que o coração dele é justo. Ele não é injusto. Nós é que decidimos caminhar, muitas vezes, longe dele, sem confiar nele. E não queremos colher o que nós plantamos com os nossos corações enganosos. Mas sim, ele é justo. E para a gente encerrar, são essas 4 coisas que nos fazem entender que nós precisamos descansar. Esse texto fala de coisas grandes, diz assim, que houve um grande temporal, mas depois houve grande bonança, e depois houve um grande temor. Só existe um que conhece a necessidade dos pássaros, que veste a erva dos campos, mais que os reis dos planetas. Só existe um que me gerou, que te fez no ventre da tua mãe, querido, que formou seus ossos, escreveu tua história antes de você existir. Só existe um que sabe o número de fios que você tem na sua cabeça. Só existe um que conhece o teu deitar, o teu levantar. Só existe um que conhece todas as suas palavras, que sai da sua boca antes que nenhuma delas fosse pronunciadas. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo que está no teu barco. A promessa dele para você é Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Essa tempestade vai passar, querido. Essa tempestade vai passar. E muitas pessoas estão com muito medo. Nós estamos todos juntos na mesma tempestade. A diferença é que a tempestade revela quem somos. Na outra tempestade, homens com medo e um Pedro que anda sobre as águas. E mesmo com toda a coragem, começou a afundar. Nessa tempestade que nós acabamos de ler, Jesus está no barco. E mesmo a presença dele não faz com que aqueles homens se sintam seguros. Nós somos como eles, fracos, né? Às vezes incrédulos, mas ele pode ajudar na nossa fé. Ele pode arrancar de nós esse medo e colocar em nós, não imprudência, mas coragem, ousadia para vencer, para lutar e para atravessar a tempestade e experimentar essa promessa de chegar do outro lado. A sua família, a sua casa, a sua vida estão protegidos pelas mãos do eterno Deus. Amém, queridos? Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero encerrar deixando no teu coração uma última palavra. Escuta. Escuta. Creia nisso. Porque não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. Que diz que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então deixa eu te falar. Deus está no teu barco. E você vai chegar lá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus está no teu barco e você vai chegar lá. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Diga isso comigo. Feche seus olhos, diga isso comigo. Diga: Deus está no meu barco e eu chegarei lá com Ele. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor,
que vem, Pai, aos nossos corações nesta noite, Pai querido. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela voz do Espírito Santo, Pai, que nessa hora vem, Senhor, falar a muitos corações que estão nos ouvindo, Senhor, aonde eles estiverem. Aquieta o teu coração. Acalma, acalma. Porque é Ele que dá ordem para acalmar as tempestades, queridos. Confia, Deus está no teu barco. Aleluia. Continua a jornada, não desiste, não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Um dia você decidiu atravessar uma porta que chama-se Cristo. Aleluia. E Ele te chamou, te propôs para uma jornada. Sabe? Ele te avisou que haveriam tempestades. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias. E é Ele que tem suprido a tua mesa, é Ele que tem te colocado e te trouxe até o dia de hoje. Porque se não fosse por Ele no teu barco, querido, você não teria vencido batalhas que você travou. O inimigo já teria te consumido. E sabe de uma coisa? Você vai chegar do outro lado. Porque Ele disse: vinde, vinde, bendito do meu Pai. Aleluia. Dá-me, filho meu, teu coração, sou contigo. Aleluia. E Ele está te pegando pela mão hoje. E está falando para você: não desiste. Continua a jornada porque eu estou contigo. Continua a jornada porque eu estou contigo. Continua, querido. Porque é no meio da tempestade. É no meio da tempestade que você vai descobrir quem você é em Cristo. Amém. Aleluia. Você veio aqui nesse tempo de intervalo para jogar o jogo lá fora, para continuar a batalha lá fora, para continuar representando o Cristo que habita em você lá fora, querido. Não para ficar fazendo jeitinhos e querer ter o controle das coisas, não querer ficar fazendo coisas erradas, querer ser esperto, querer achar que ganhou o dia de hoje. Mas você não sabe o amanhã, amanhã pertence a Ele. Então confia o hoje para Ele, querido. Confia o hoje nele, querido. Amém? E descansa. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Amém. Aleluia. Que essa palavra encontre terra fértil no teu coração. Venha te fortalecer. Venha te levantar, te erguer, para que você continue caminhando nessa caminhada, nesse caminho que Deus colocou depois que você atravessou essa porta. Porque se Ele colocou uma porta diante de você, porque Ele sabia que o que tinha do outro lado, Ele já tinha preparado para você. Então não desista, continue, caminhe, avance, em nome de Jesus. Permaneça orando, permaneça crendo, sabendo que Deus é contigo todos os dias. Aleluia. Amém. Oh Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Guarda, Senhor, tudo aquilo que veio do teu trono. Senhor, guarda cada coração, Pai. Guarda, Senhor, o coração dos teus filhos que estão, Senhor, nos ouvindo através, Senhor, deste vídeo. Que o teu Espírito Santo que se faz presente agora, Senhor, venha acalmar também, Senhor, estes corações. Senhor, que eles possam entregar essas lutas. Cada um, Senhor, possa entregar suas tempestades em tuas mãos e saber que o Senhor está no barco, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, por trazer o teu refrigério e renovar, Senhor, as nossas forças. Senhor, e que a partir de hoje eles possam ver, Senhor, que é o Senhor quem dá ordem. Agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos encerrar com louvor. Amém. Todos juntos, agradecendo ao Senhor. Amém. Como forma de agradecimento, adore a Ele. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o tributo.